A paz do Senhor Jesus, a toda a diretoria, que Deus abençoe abundantemente, a todo o ministério da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Eu sou o presbítero Jessé Ávila, de Criciúma, Santa Catarina, e estou passando aqui para compartilhar também com vocês uma passagem bíblica que está registrada no livro escrito por João, no capítulo 10, e no versículo 10, que nos diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No capítulo 11, logo mais à frente, no versículo 25, Jesus dizendo a Marta e a Maria, que estão naquele contexto de morte, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no capítulo 14, na última semana, com os seus discípulos, ele dirige a palavra a Filipe e aos seus seguidores, aos seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. É sobre a valorização da vida num contexto de suicídio que eu venho lhes falar nesta manhã. É bem verdade que no final deste ano estamos completando 5 anos em que a China iniciava a pandemia de Covid-19. Em fevereiro, março de 2020, iniciávamos esse processo muito triste aqui no Brasil. Antes desses 5 anos, nós tínhamos números muito preocupantes do ponto de vista de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde estimava que antes da pandemia nós tínhamos 300 milhões de pessoas sofrendo terrivelmente com um quadro sindrômico de depressão. Ao mesmo tempo, falando de Brasil, o Brasil ocupando o primeiro lugar em casos de depressão na América Latina. Em contrapartida, falando de ansiedade e transtornos de ansiedade, o Brasil ocupando o primeiro lugar no ranking de transtornos mentais relacionados à ansiedade no mundo. Ou seja, o brasileiro sendo o mais deprimido na América Latina e o mais ansioso no mundo todo. Com isso, nós temos então 30% de trabalhadores com estresse relacionado à atividade laboral, o que chamamos de síndrome de burnout. Então, temos transtorno de ansiedade, transtorno de humor relacionado à depressão e a síndrome de burnout, chegando então na ponta final da depressão, da ansiedade e do estresse, o suicídio. Antes da pandemia, a cada 40 segundos, no mundo todo, alguém atentando fatalmente contra a sua própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos. Isso quer dizer que aproximadamente 1 milhão de pessoas estava tirando a sua própria vida antes da pandemia. Aqui no Brasil, terrivelmente, quase 40 pessoas todos os dias. Com o advento da pandemia, esse surto terrível de transtornos mentais, esses números aumentaram consideravelmente. E a Organização Mundial da Saúde, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina e Psicologia, desenvolvem então, todos os anos, mas especialmente no mês de setembro, e colocam então esse nome, Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Diante desses números, dessas estatísticas tão preocupantes do ponto de vista de saúde mental, o mundo apresenta a medicação, apresenta o medicamento, mas nós, enquanto Igreja de Cristo, apresentamos o remédio que pode trazer vida, que pode trazer cura para uma sociedade que está adoecida. Foi por essa razão que a diretoria da Igreja Pentecostal Deus de Amor pensou inteligentemente em nos trazer esse conteúdo nessa manhã para nos edificar. Importante dizer que existem 3 sites que você pode acessar. Anote aí agora
a sua caneta, coloque a sua caneta, coloque aí no seu celular esses 3 sites para você pesquisar depois, deixar salvo aí e compartilhar no grupo de pastores, no grupo de obreiros, de membros, no grupo da sua família, dos seus amigos. O primeiro site é janeiroBranco.com.br. O segundo, setembroamarelo.com. E o terceiro, cvv.org. Eu vou repetir os 3 sites para você acessar, salvar e compartilhar. Vamos lá. janeiroBranco.com.br, setembroamarelo.com e cvv.org. Falando de CVV, você vai encontrar lá um número 188. Esse é o número de suporte emocional gratuito, 24 horas, em qualquer lugar do Brasil. Você pode salvar esse contato na sua agenda, compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas da igreja, que vai ter uma pessoa altamente capacitada, qualificada, para lhe ofertar esse suporte emocional, repito, gratuito, vai lhe oferecer esse olhar empático, esses ouvidos acolhedores, sem juízo de valor, sem julgamento qualquer. Ligue depois da reunião, faça o teste, e você vai perceber que existe uma fila muito grande de pessoas que, nesse exato momento, estão procurando o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ou essa sigla também pode ser traduzida por Como vai você? Nós somos sobreviventes de uma guerra invisível, nós vivemos num mundo pós-pandêmico, com um surto muito grande de transtornos mentais, e o mundo encontra-se em pânico e em desespero. Mas eu acabei de citar para vocês aqui 3 versículos que Jesus está falando a respeito da vida. E eu pergunto aqui para todos, como você tem olhado ao dom da vida que Deus lhe deu? Você tem valorizado a sua vida? Você tem cuidado da sua vida? Paulo diz a Timóteo que é importante que ele cuide dele mesmo. Antes da doutrina, ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Desenvolva essas ferramentas fundamentais de prevenção a transtornos mentais e ao suicídio. Autoconhecimento, autocuidado e autoestima. Cuide do dom que Deus te deu. E eu quero finalizar minha participação aqui dizendo o seguinte: esse cuidado, ele se dá através da qualidade do sono. Melhore a qualidade do seu sono. Procure descansar mais cedo. Procure descansar mais tempo. Independentemente das desculpas, independentemente de toda a correria do dia a dia, de quaisquer justificativas, valorize a qualidade de vida através de uma noite de sono melhor aproveitada. Número 2, cuide também, repense os seus hábitos alimentares. Está muito enganado quem pensa que a má alimentação ela vai provocar apenas AVC, infarto do miocárdio, problemas gastrointestinais, problemas relacionados à qualidade de vida, à interação com o meio, à obesidade. Não. A ideia de embutidos industrializados, enlatados, doce, açúcar, refrigerante, tem um cunho espiritual por trás. Tanto é que você pode perceber, com a ingestão desse tipo de alimento, a pessoa fica menos disposta, com menos energia, com menos motivação. Ou seja, se ele é cristão, se ele é pregador da palavra, ele vai ter menos disponibilidade, menos recursos internos para ele falar com Deus, para ele estudar a palavra, para ele fazer visita, para ele pregar a palavra do Senhor. Então, o intuito por detrás de tudo isso é justamente ferir a Igreja de Cristo, impactar o avanço e bloquear o avanço da Igreja de Cristo na Terra. Repense os seus hábitos alimentares. Número 3, desenvolva atividades físicas, caminhadas, subir escadas, que seja atividades cardio e também atividades que você pode fazer aí na sua casa, no seu bairro, cuidando da sua vida, do templo do Espírito Santo de Deus. Desenvolva esses hábitos e não esqueça que para a gente mudar um comportamento, mudar um hábito, não é da noite para o dia. É uma questão de disciplina. Paulo disse aos Coríntios, no 15:58 da sua carta, ele fala, sede, meus irmãos, sede, pois, firmes, constantes
e sempre abundantes. Para você ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, você precisa desenvolver esse autocuidado, esse autoconhecimento que vai potencializar a sua autoestima. Eu quero mencionar ainda um quarto ponto aqui muito importante sobre canções, sobre musicalidade, sobre os hinos que a gente ouve. Tome cuidado, evite. Profissionais da área de musicoterapia orientam que a gente venha fugir dos conteúdos musicais que trazem melancolia, tristeza e choro, porque isso vai potencializar a depressão. Aqui em casa, por exemplo, nós ouvimos muitos hinos de tantas outras gravadoras, todavia, está presente no nosso lar os hinos muito bons que nós temos de conteúdos excelentes da nossa gravadora. Valorize os hinos que nós temos na nossa gravadora, porque particularmente fazendo uma análise, eu nunca encontrei em nenhum conteúdo dos nossos hinos algo que trouxesse melancolia, choro, dor e sofrimento. Repense a qualidade dos hinos que você tem ouvido. Tanto é que as músicas, elas são portais espirituais. Tome cuidado, o dom de discernir espíritos nunca foi tão importante para os dias que nós estamos vivendo. E eu ainda cito aqui uma outra questão. Tome cuidado também com aquilo que, pelos portais dos olhos, da alma, que você tem assistido, que você tem visto, que você tem acessado. Tome muito cuidado com o excesso de telas que pode contribuir para crianças, adolescentes, jovens e adultos, problemas relacionados à atenção, concentração e também pode provocar ansiedade, deixando a mente e o corpo totalmente agitados. Então, evite ao máximo. Claro que existem as necessidades, mas evitem ao máximo a questão de excesso de telas. Eu tenho certeza que se você mudar os seus hábitos, você vai se desenvolver muito melhor, você vai potencializar, inclusive, o fruto e os dons do Espírito Santo de Deus. Não esqueça que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, o rei Naás, o Amonita, fazendo propostas indecentes nas alianças com o povo de Israel, dizendo a Saul, ele queria o olho direito, o olho que alcança a alça de mira. Quem já foi militar sabe muito bem, ele queria tirar a visão espiritual do povo de Israel. Que nós tenhamos o discernimento de não sermos enganados por nenhum tipo de filosofias vãs e as suas sutilezas. Valorize a sua vida, valorize o seu tempo de qualidade, valorize a sua conjugalidade, valorize o seu pequeno rebanho, a sua família, valorize a igreja que Deus preparou para você servir a Ele e congregar. Valorize esses momentos de instrução, de orientações que o Senhor tem preparado para todos nós. Tenha certeza que o Senhor tem algo tremendo, algo muito lindo, algo muito forte preparado para você, para a sua família, para o seu lar, no seu ministério, em nome de Jesus. Não esqueça que Jesus é o dono da vida, é a própria vida e Ele quer que a nossa parte seja feita valorizando a nossa vida. Acesse aqueles 3 sites que eu mencionei, o número 188, e não esqueça, ore, jejue, estude a palavra todos os dias. Que a primeira coisa que você faça ao acordar amanhã de manhã seja falar com Deus, depois ler sobre Deus, estudar sua palavra, ouvir um hino e aí sim você acessar telas. Não deixe que as tecnologias, que o celular, que vieram para aproximar quem estava longe, afastar quem está perto. Quero agradecer aqui imensamente a nossa diretoria, agradecer você pela sua paciência em estar nos ouvindo, por essa oportunidade aqui. Que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. O nosso forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a gente volta. Se Ele voltar, queremos vê-los todos no céu. Como diz a nossa irmã Débora, se acaso chegares primeiro, avisa que eu também chego lá. Deus abençoe o ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.